Como um apocalipse zumbi pode trazer a sua vida, você de volta à vida? Sim, hoje a gente vai falar do anime chamado 100 Coisas para Fazer Antes de Virar Zumbi, ou Zoom 100, que conta inicialmente a história de um rapaz normal e tudo mais, que basicamente um dia dele, que ele literalmente vivia uma rotina de serviço. Ele trabalhava basicamente na 6x1. Ele vivia o tempo todo para o serviço. Ele vivia dedicado ao serviço. Ele se dedicava ao serviço e vivia como se fosse quase um zumbi. Ele tinha a monotonia de serviço e tudo mais. Ele tinha até alguém no serviço que ele gostava, que ele tinha até um certo apreço por essa pessoa, que tratava ele de forma diferente, mas que na verdade não gostava dele. Só tava, na verdade ela tava ficando, na verdade era com um chefe, com um superior, e que ele não tinha chance nenhuma com ela. Tanto que depois que ele descobriu isso, ele ficou meio paia, mas foi meio libertador. E assim que ele descobre que o mundo todo ao seu redor está no apocalipse zumbi, ele se sente livre, pois no serviço dele ele estava aprisionado, ele estava totalmente controlado e agia de forma monótona, sem liberdade alguma, pois ele vivia em torno de trabalho, 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 trabalho e trabalho. Ele não tinha tempo para descansar, não tinha tempo para pensar, para aproveitar a vida. Então a vida dele só se resumia a trabalhar para poder conseguir mais dinheiro, para depois ir mantendo o ciclo, como a roda dos ratos. Ele conseguiu quebrar aí, ele viu nessa transformação, assim que ele acordou, viu que o mundo todo estava passando por apocalipse zumbi, e quando ele sacou que todo mundo já tinha virado zumbi e tudo mais, ele se sentiu nessa hora a oportunidade de realmente viver. E nisso ele já começa, como pode dizer, a ver o mundo de forma diferente. Ele pensou assim: beleza, já que o mundo todo agora virou zumbi, eu posso aproveitar para poder me livrar deixar de ser um zumbi e aproveitar mais a vida, explorar mais as coisas, conviver talvez até mesmo com os pais, que já fazia anos que ele não via eles. Fazer isso, visitar, fazer uma lista de coisas que ele quer fazer antes de virar um zumbi, que no caso seria antes de morrer. Aí ele vê nisso uma oportunidade para aproveitar mais a vida, aproveitar o que ele estava perdendo, pois o serviço dele tinha se tornado tudo. Ele tinha se tornado um zumbi que não vivia para si, mas sim vivia apenas em volta de continuar trabalhando e trabalhando. Nisso, quando ele finalmente se liberta, mostra também ele literalmente eliminando os zumbis, ele tentando fazer seus esquemas para despistar do zumbi, e ele fazendo finalmente o ápice desse anime, que é a lista, que ele faz uma lista de 100 coisas que ele quer fazer antes de se tornar zumbi. E nessa jornada ele vai encontrando outras pessoas, até mesmo um amigo dele do passado e tudo mais, que seguiu uma carreira profissional diferente da dele. Ele também encontra com ele, e os dois começam a fazer parceria para explorar toda a cidade, jogar algum jogo que ele nunca tinha conseguido jogar, porque não tinha tempo, já que ele vivia apenas pelo trabalho. Também ele conseguiu aproveitar para poder fazer um churrasco aqui ou ali, ir para lugares ao qual não se ia, encontrar com outras pessoas que normalmente, por ele não ser apenas a classe baixa trabalhadora, ele não teria chance de conversar com elas, fazer a amizade. E, infelizmente, descobri que também que muitos dos que se tornaram zumbi eram literalmente pessoas que viviam a vida de forma muito extravagante, pode-se dizer assim, e foram pegas desprevenidas. E outras que basicamente tinham uma vida boa antes desse apocalipse zumbi que o Japão estava passando. E que para essas pessoas a interpretação desse apocalipse zumbi era algo muito ruim, pois tinha quebrado toda a sua rotina. E já para ele não. Para ele viu como uma oportunidade. E nessa oportunidade ele cresceu e foi encontrando várias pessoas ao longo da jornada. Até mesmo, engraçado é que ele encontrou também uma outra garota que tinha
um outro objetivo, que o dela era só sobreviver. Aí os dois começaram a se comunicar, um gostar do outro em meio ao apocalipse zumbi, ao qual ele acabou se encontrando uma paixão. E nisso os dois se tornaram meio que um romance. Foi se desenvolvendo ao longo da série, já que só tinha poucas pessoas. E nisso ela fez parte também da equipe. Mostra toda essa jornada dele para poder cumprir esses objetivos. Tanto que o anime em si ainda não acabou. Ainda tá. Basicamente só passou essa primeira temporada. Mostra também que ele tem um receio tão grande, mas tão grande, que assim que ele reencontra um dos seus chefes, que basicamente formou meio que uma célula de resistência para sobreviver aos zumbis, esse chefe tentou fazer a mesma coisa que fazia com ele, mandar nele e tudo mais, e colocar ele como uma pessoa inferior, para que ele continuasse servindo as suas ordens, até que um dia ele percebeu que ele não iria mais voltar a ser um zumbi que apenas recebe ordens do patrão e vive apenas por um serviço. Nesse caso seria apenas para sobreviver. Não, ele decidiu fazer o contrário, abandonou isso e foi viver a vida de modo: tô nem aí, vou aproveitar o tempo que me resta, pois nunca se sabe se alguma hora ou outra ele também irá se tornar zumbi. E nisso ele largou o chefe, largou tudo e foi aproveitar toda essa jornada, foi aproveitar a vida, até encontrar com o pai, ver que o pai tinha um problema que infelizmente por causa do apocalipse zumbi não poderia ser resolvido. E ele pôde aproveitar isso, ele pôde ajudar o pai dele no cultivo, já que o pai dele é da fazenda e tudo mais. Ele pôde ter esse tempo, passar um tempo a mais com a família, algo que ele já não fazia há muito tempo. Graças a pode-se dizer, o mal do apocalipse zumbi, ele fez isso também. Ele explorou toda a região. O que ele não fez durante toda a sua vida, que foi basicamente, ele mora no Japão, que seria explorar outros territórios e viajar para outras regiões. Assim que teve esse apocalipse zumbi, ele mudou tudo. Ele aproveitou tudo. Ele mostrou que, às vezes, se você viver uma vida apenas por trabalho, dedicada apenas ao trabalho, você não vai estar de fato vivendo. Você vai estar apenas sobrevivendo. E às vezes, se você estiver numa situação de apocalipse zumbi, no caso dele, é claro, você possa ver que na sua rotina, na verdade, você que é um zumbi. Não é a pessoa que está passando por essa dificuldade, mas sim você, pois você está preso a uma monotonia, preso a uma rotina desgastante, em que você na prática você não consegue aproveitar nada, não consegue se desenvolver, não consegue ver quem você realmente é, mas você apenas se dedica apenas a ser uma ilusão, uma imagem distorcida de apenas um zumbi o zumbi que fica repetindo o sistema, fica refazendo tudo ao mesmo tempo, que não tem tempo para pensar em si próprio, para pensar no quem você é, o que está ao seu redor e o que realmente importa. Se é viver a vida apenas em torno de continuar a mesma monotonia todos os dias, como um zumbi trabalhando, ou se é talvez de fato tentar aproveitar um pouco e sair desse modus operandi de zumbi que apenas trabalha, compra coisa, trabalha e fica nisso a vida toda. E quando você cai por si, você vê que sua vida foi toda pro ralo. Mas que talvez algo menos inesperado possa acontecer contigo e possa te mostrar que há muito mais além da vida do que apenas trabalhar. No mais, obrigado por ter assistido até aqui. Se gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhe com algum colega para assistir a esse vídeo e a vários outros aqui no canal. E se ainda não for inscrito, se inscreva, pois isso irá me ajudar muito.
Esse foi um vídeo falando um pouco mais dessa mensagem que o anime se passa, que é, veja se você está vivendo para a vida de fato, ou se você está apenas sobrevivendo, como um zumbi errante. No caso, enquanto um zumbi procura por cérebros, você procura por um pedaço de papel, que basicamente na sociedade tem valor, que é como se fosse a comida. E nos vemos até a próxima.